Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro simplesmente revolucionário do professor Pierluigi Piazzi. Sabe aquela sensação de estudar, estudar e sentir que nada fica? Pois é, as ideias que vamos ver aqui podem mudar completamente a forma como a gente enxerga o aprendizado. Vamos lá, vamos descobrir juntos como destravar o verdadeiro potencial do nosso cérebro. Para começar, vamos falar de um cenário que, nossa, muita gente conhece bem. Aquele ciclo de se matar de estudar, tirar notas ótimas, mas aí chega a hora da verdade, um vestibular, um concurso, e parece que deu um branco, que quase nada foi aprendido de fato. É uma frustração que, infelizmente, é quase universal. E olha, tudo começa com essa pergunta aqui, que o professor Pierre coloca, e que é a chave de tudo. Parece simples, né? Mas a resposta que a gente dá para ela revela a verdadeira raiz do problema. Qual é a intenção na hora de abrir o livro? É acumular conhecimento de verdade? Ou é só para cumprir tabela? E aqui, essa constatação do livro é um verdadeiro soco no estômago. Muitas pessoas, até incentivadas pelo próprio sistema, acabam virando especialistas em passar de ano. Elas desenvolvem todas as técnicas para guardar uma informação até o dia da prova, mas não para a vida. Se tornam mestres em tirar nota boa e não em aprender. E o resultado dessa abordagem? Bom, ele costuma ser bem duro. Aquele conhecimento que deveria ser uma base sólida para o futuro, ele some, simplesmente desaparece. E aí vem o fracasso, bem na hora que mais se precisa daquele saber, junto com aquela percepção dolorosa de que, poxa, anos de esforço foram baseados num método que não funciona. Tá, mas então qual é a saída? A solução, segundo o livro, está numa mudança total de perspectiva. É preciso desconstruir o que a gente pensa que é estudar, começando pela maior revelação de todas sobre como o nosso cérebro realmente funciona. E aqui está a ideia que muda o jogo. Presta atenção nisso. O professor Pierre diz que a sala de aula é o lugar de entender. É ali que a gente tem o primeiro contato, a primeira faísca de compreensão. Mas o aprendizado de verdade, aquele que fica gravado, ele acontece em outro lugar. Em casa, no silêncio, sozinho. São duas coisas bem diferentes e as duas são fundamentais. Para explicar isso, o livro usa uma analogia que é, olha, fantástica. Pensa num computador. A aula é como a memória RAM. Super rápida, processa tudo ali na hora, mas é volátil. Se o computador for desligado sem salvar, já era, tudo se perdeu. O estudo solitário, esse é o ato de salvar. É transferir o que foi entendido na aula para o HD do cérebro, para a memória de longo prazo. E, importante, isso não é só uma metáfora não. Aprender é um processo físico, de verdade. Quando a gente aprende, o cérebro se reconfigura literalmente. Novas conexões entre os neurônios são criadas, redes neurais são fortalecidas. É uma mudança na própria arquitetura do cérebro. Então vamos resumir a ideia central? Estudar não é ficar lendo a matéria correndo na véspera da prova. Estudar de verdade é aquele trabalho diário de pegar o que foi entendido na aula e transformar aquilo em conhecimento que fica. É o processo consciente de salvar informação no HD. Ok, a teoria ficou clara. Mas e na prática? Como a gente faz isso? O livro também dá um guia, um passo a passo para acelerar os neurônios e construir inteligência. Vamos ver agora os primeiríssimos passos, que são os mais essenciais. Olha só que interessante esses três primeiros pilares. O primeiro é acreditar no próprio potencial. O segundo é meio que uma limpeza, evitar o que emburrece. E o terceiro é uma quebra de paradigma total, estudar pouco. Calma, vamos ver o que cada um deles significa. O ponto de partida é a mentalidade. É preciso acreditar de verdade que a inteligência não é uma coisa fixa que veio de fábrica e pronto. Não. Com o método certo, é totalmente possível se tornar mais inteligente. É sobre tomar as rédeas do computador mais poderoso que existe, o nosso próprio cérebro. O segundo passo é tão crucial quanto o primeiro. Sabe, não adianta só adicionar hábitos bons se a gente não tirar os ruins. E o livro alerta muito sobre atividades que criam uma preguiça mental, que deixam o raciocínio mais lento, mais enferrujado. Ficar mais inteligente também é um processo de tirar coisas, de subtrair. É dizer não para o consumo passivo de conteúdo, para a preguiça de pensar. É preciso eliminar tudo aquilo que impede o cérebro de fazer o que ele faz de melhor, que é criar conexões e resolver problemas. E agora vem a estratégia que vai contra tudo o que o bom aluno tradicional faz. A questão não é fazer maratonas de estudo, mas sim ter consistência.
É muito mais eficaz estudar um pouquinho todo santo dia do que estudar horrores de uma vez só. O cérebro aprende com o hábito, com a repetição, não com o desespero da véspera. Então, o ciclo diário ideal seria mais ou menos assim. De manhã, aula. É o momento de entender o conteúdo. À tarde, em casa, no mesmo dia, é a hora do estudo, que é para aprender de verdade. E à noite, o sono, que é quando o cérebro faz o trabalho final de fixação. Entender, aprender, fixar. Um ciclo simples, diário, mas, nossa, muito poderoso. No fim das contas, a grande mensagem do professor Pierre é sobre autonomia, sobre empoderamento. A chave para aprender de verdade está com cada um de nós. A responsabilidade e a capacidade de transformar o nosso potencial intelectual não estão na escola, nem nos professores, mas sim nas nossas próprias mãos. E é bom lembrar sempre disso. O objetivo final não é um pedaço de papel pendurado na parede. A verdadeira inteligência é a capacidade de analisar situações, conectar ideias diferentes e resolver problemas novos. E essa é uma habilidade que se constrói dia após dia, com um processo consciente. E a gente chega na mensagem que, no fundo, resume toda essa filosofia. A responsabilidade é de cada um. A decisão de usar um método que funciona, a disciplina para seguir com ele e a crença na própria capacidade. Isso ninguém pode fazer pela gente. Então a pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro passo para começar a aprender de verdade?